uma coisa muito importante. Eu sempre falo que dormir bem não é dormir com indutores do sono. Não é você colocar um medicamento ali, ele não vai qualificar, não quer dizer que você colocando um indutor do sono, ele vai qualificar, ele vai transformar e proteger totalmente seu sistema imunológico. Na verdade, o dormir bem está muito relacionado à qualidade, porque a fisiologia do sono, quando você chega nas 4 fases do sono, que tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que amanhã eu vou falar cada fase para vocês, que até mesmo a produção da testosterona está relacionada à fase do sono. A tua concentração, a tua memória. Lembra aqueles medicamentos? Chegam vários pacientes falando lá, Samuca, chega vários pacientes falando assim, olha, eu quero um medicamento para melhorar minha memória, eu quero um medicamento para melhorar a minha concentração, eu quero tomar Ritalina, Venvance. Pessoal, dormir bem é um dos melhores medicamentos para melhorar a concentração e memória, tá? Então, se você for ver a fisiologia do sono, no sono REM, é onde você se concretiza, onde você se consolida a sua memória e a sua concentração. Uma das demências que mais estão crescendo hoje no mundo todo é chamada de Alzheimer. Eu já falei várias vezes para vocês que Alzheimer é uma doença o quê? Neuroinflamatória, tá? Então, a neuroinflamação, hoje nós já sabemos, temos vários artigos relacionando que a obesidade, olha só, a obesidade, ela vai te levar a ter uma predisposição de ter diabetes tipo 2, e a diabetes tipo 2, o teu corpo inflamado com a obesidade, o teu corpo cheio de carboidratos refinados, insulina, ela vai te levar a obesidade, ela vai te levar a predisposição a ter diabetes tipo 2, e a diabetes tipo 2 vai te levar a uma predisposição a ter Alzheimer. Isso é o primeiro ponto. Então, pacientes que têm obesidade, eles têm que se tratar cada vez mais. Obesidade é uma doença. Então, tem que tratar a obesidade. Boa noite de sono. O sono inadequado, ele altera os níveis de açúcar de sangue. Só por você dormir bem, você já melhora a prevalência de você ter diabetes tipo 2 no futuro. Só por você dormir bem, você melhora a predisposição de você ter Alzheimer no futuro. Só por você ter uma boa noite de sono, você vai melhorar várias doenças emocionais. Então, o sono inadequado, ele vai aumentar os níveis de açúcar do sangue. Se você pensa que é só você comer doce que vai aumentar o açúcar do seu sangue, tá totalmente errado, tá? Você dormir bem, ele vai diminuir até o nível de glicemia no teu sangue. E olha só que ponto importante isso. Se você tem obesidade, ele leva a uma predisposição a ter a diabetes, e a diabetes leva até uma predisposição ao ter o Alzheimer. Se você não dorme bem, ele vai potencializar seu nível de ter diabetes e de ter Alzheimer. Pessoal, por isso que eu falo que, semelhante à importância de uma boa alimentação, é você dar uma importância também a uma boa noite de sono. Relacionado ao quê? A uma substância. O primeiro fator está relacionado ao ciclo circadiano, que eu vou já falar para vocês. E o segundo fator está relacionado a uma substância que se acumula no teu corpo, chamado de adenosina. E olha só, a adenosina é uma substância relacionada no teu corpo que ela começa a se acumular no teu corpo até você dormir. Se você tem uma boa noite de sono, essa quantidade de adenosina diminui. Ou se você não tem uma boa noite de sono, essa quantidade de adenosina começa a aumentar. Mas um ponto importante, que eu vou já falar para vocês, um ponto importante que eu estava vendo hoje, que olha só como é que o café vai atuar na tua vida. Se você tá com sono, a adenosina tá lá em cima, tá? E aí, no teu corpo tem um receptorzinho da adenosina. Mas quando tu toma o café, esse receptor, ele vai fazer com que você não se ligue a adenosina a esse receptor, porque a adenosina em excesso, ela vai te dar uma sonolência. E aí, ligando o café nesse receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar sem sonolência. Então, o café, ele briga com o receptor de adenosina, ele diminui a quantidade de adenosina no teu corpo, por isso que o café, ele vai te diminuir aquela sonolência. Mas os dois principais fatores determinantes que vão te direcionar a você dormir é o ritmo ciclo circadiano, tá? O dia e a noite, e a quantidade em excesso de adenosina. Porque a tua fisiologia, ela nem tem, pessoal, a fisiologia é mais ultrapassada do que vocês pensam, tá? Então a fisiologia não entende que indutor do sono vai fazer toda a fisiologia, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4.
O indutor, o medicamento que você pode estar tomando, ele não entende que é para liberar testosterona no momento certo, não entende de jeito maneira. É como tu tem uma máquina ali perfeita, mas tu quer bagunçar a máquina toda, tu quer inventar a roda sem poder inventar a roda. Entendeu? Então o ponto importante é o quê? Se você quer ter uma boa noite de sono, a higienização é perfeita. A higienização, por que, André? Por que tu fica falando que dormir num ambiente escuro é perfeito? Porque teu corpo ele vai identificar que tá o momento certo de dormir, ele vai liberar a melatonina. Quando ele libera a melatonina, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o teu corpo se prepare todinho para uma boa noite de sono. E nesse momento já está a adenosina lá em cima. Se você tomar uma bebida energética, ele vai bloquear aí, ó. Se você tomar uma bebida energética, ele vai bloquear o quê? Se você beber o café, às vezes tem muitos pacientes que às vezes tomam um café à noite, como eu falei para vocês. Então, a adenosina numa concentração aumentada vai te levar a ter uma sonolência. E você, quando bebe um café à noite, ele vai combater o receptor da adenosina, bloqueando você ter uma noite perfeita. Por isso que eu falo que a higienização do sono, um dos pontos principais da higienização do sono, é você não tomar bebidas energéticas antes de dormir, tá? No mínimo 2 a 4 horas antes de dormir. Porque o tempo de meia-vida, o tempo que o café fica no teu corpo, é no mínimo 4, 5, 6 horas. Pacientes que chegam aqui falando, doutor, eu não estou com a minha memória boa, eu quero ter aquele concurso, eu quero ter mais energia. Às vezes, pode estar relacionado só ao sono ruim. Para você perceber, a primeira fase do sono é a transformação do sonho da vigília, do momento acordado para te transformar em dormir, tá? Então, a primeira fase do sono é mais ou menos isso. A segunda fase do sono é quando ele começa a liberar um pouco mais da quantidade de melatonina no teu corpo. Mas se por acaso você não tem um ambiente propício, dona Shirley, você não tem um ambiente propício para você fazer, não ter aquela liberação da melatonina num ambiente totalmente escuro, você consequentemente você não vai conseguir passar para a fase 2. E a fase 3 do sono está muito relacionado à liberação do hormônio chamado de GH. Chegam muitos pacientes aqui que o hormônio do GH é o hormônio do crescimento. Ele é muito usado para pacientes que querem ter uma divisão da massa muscular, quer ter um foco maior, quer ter uma performance maior, mas também é muito usado para pacientes que querem ter longevidade. Mas o maior momento de liberação do hormônio do GH é na fase 3 do sono. Então, se você não dorme bem, a gente vai ter que colocar uma quantidade bem maior. Um ponto muito específico e muito importante é que se nós fizermos o básico bem feito, dá certo, tá? A fase 3 do teu sono é quando começa a liberar o GH. E a fase 4 do teu sono é quando ele começa a entrar no sono mais profundo. E esse sono mais profundo, quando você começa a entrar, é quando libera. Quando tem a liberação da testosterona, um pouco da liberação da testosterona, quando tem a consolidação da memória, quando tem a consolidação da concentração. A melhor forma de você ter uma boa concentração e a melhor forma de você ter uma boa memória não é você colocar ginkgo biloba, Venvance. Hoje o pessoal está na moda, né? De Ritalina, Venvance. Mas, pessoal, se vocês já escutaram aquele termozinho de enxugar gelo. Você pode tomar o Venvance que for, você pode tomar a Ritalina que for, mas se você não tiver uma boa noite de sono, a tua concentração e a tua memória nunca vai ser boa. Você vai estar só se auto-enganando, tá? Não estou falando que os medicamentos são errados, mas eu estou falando que se você tiver uma boa noite de sono, o melhor momento de uma consolidação de uma memória, de uma concentração, para você ficar melhor ainda, potencializar a sua memória e a sua concentração para um estudo, para um concurso, o que for, até mesmo para o trabalho, é você dormir bem. Às vezes as pessoas pensam que dormir bem é balela, mas não é, tá? E Shirley, esse aparelho que é a polissonografia, nós temos aqui hoje nós agregamos ao nosso processo de longevidade, de emagrecimento, ao nosso processo de consulta, o aparelho da polissonografia. Então hoje aqui no Instituto, na Infinity, nós temos a polissonografia dentro da nossa própria consulta, que a gente agrega para a gente avaliar um sono mais específico, um sono mais de qualidade. Por isso que é a importância de você dormir bem, porque além de tudo isso, o teu sono de qualidade, ele vai melhorar o teu metabolismo, ele vai te diminuir teus radicais livres, ele vai melhorar a melatonina, que uma melatonina liberada de uma forma eficaz, ela vai estimular a produção de hormônios anabólicos, ela é antioxidante, ela é anticarcinogênica. André, por que ela é anticarcinogênica? Porque se você
que dorme bem, consequentemente, você vai ter um aumento do seu sistema imunológico, então você acaba sendo anticarcinogênico. Se você tem uma insuficiência do sono, você tem uma chance duplicada de ter câncer. Então olha só como é a importância de uma boa noite de sono. O que é a melatonina no teu corpo? É assim, ó, pessoal, o teu corpo ele é muito inteligente. Ele sabe o que é dia e ele sabe o que é noite. Então, quando tu começa a escurecer, o teu globo ocular, ele avisa para a tua glândula pineal a liberar a melatonina. O que é a melatonina? É um megafone que sai correndo pelo teu corpo inteiro avisando: ei, tá ficando de noite, vamos relaxar, vamos tranquilizar o corpo para a gente dormir. Melatonina é isso. Melatonina não é medicamento. Ah, melatonina é um medicamento indutor do sono. Não é isso. Melatonina é um simples megafone que teu corpo está avisando para o teu corpo inteiro que é o momento de dormir. Se você colocar 300 miligramas, 20 miligramas, 10 miligramas, não vai adiantar, porque ele só vai avisar para o teu corpo. O importante é o quê? Você tem que estar no quarto totalmente escuro, porque vai liberar mais melatonina, vai tranquilizar mais teu corpo. Teu corpo é uma maquinazinha perfeita. Deus fez o corpo uma máquina perfeita. E a gente acaba estragando. É aquele negócio. Tu tem um carro a gasolina, tu quer colocar diesel, não vai dar certo teu carro. Se tu tem um alimento, tu tem um corpo, tem que colocar uma alimentação saudável, tu coloca tudo errado, não vai dar certo teu corpo. Então, primeiro ponto é a melatonina. Melatonina é fantástica. Melatonina é uma suplementação fantástica para você melhorar, qualificar o seu corpo, qualificar a sua noite de sono. Ela vai avisar para o teu corpo, vai diminuir a tua temperatura, vai liberar mais pela glândula pineal. Então, isso é o primeiro ponto. A melatonina, além disso, a melatonina, quando você melhora a sua noite de sono, ela vai diminuir os radicais livres. Ontem eu falei na live, falei assim: olha, melhor do que você tomar um suco de rúcula, chá verde, detox, essas coisas tudo para fazer uma desintoxicação, o melhor de tudo é você ter uma boa noite de sono. Porque o sono é o momento que vai desintoxicar, entre aspas, teu corpo. É o momento que vai diminuir os radicais livres do teu corpo. O paciente, quando come tudo errado, o paciente fica sempre fadigado, é aquele paciente que está super, mega, ultra inflamado. Então, uma boa noite de sono vai fazer isso. E eu gosto de especificar as fases do sono. A fase 1 do sono é aquele momento que você está acordado e você começa a dormir. A fase 2 do sono é quando teu corpo continua liberando melatonina para você preparar mais ainda teu corpo para ter uma boa noite de sono. Então a melatonina já entra aí. André, da onde é que vem a melatonina? Pessoal, a melatonina, ela vem também lá do triptofano, que é um hormôniozinho produzido lá no teu intestino também. Ó, o triptofano vem dos alimentos, tem serotonina é produzida no teu intestino. Então, se você não tiver uma alimentação boa em triptofano, consequentemente, você não vai produzir uma quantidade boa de serotonina e você não consegue produzir uma quantidade boa de melatonina. Tá vendo? Tá tudo interligado. Então, tem que ter uma alimentação boa para produzir melatonina, para qualificar a noite de sono, para avisar o teu corpo que está no momento de dormir. Aí você pensa que só tomar medicamento indutor do sono vai dar certo? Não. Doutor André, muito obrigada por essa live, muito obrigada por ter compartilhado conhecimento com tantas pessoas. Gente, olha, o que eu admiro muito no doutor André Guanabara é porque ele é comprometido com a longevidade. É o estilo de medicina do doutor André Guanabara. Ele quer incentivar na gente colocar na gente essa importância, essa consciência de viver bem e viver muitos anos. Então, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que um bom médico não é um médico que te dá muitos remédios. Um bom médico é o médico que tira os remédios. Quanto menos remédios, igual é como ele falou, tem um problema, precisa tomar um remédio, aquele remédio é para uma situação urgente e momentânea. Não é para você ficar dependente. Olha só o que ele falou, de uma paciente que chegou lá, que tomava vários remédios. Aí um remédio era para uma causa que dava um efeito colateral. Aí o outro remédio era para combater o efeito colateral de um, mas ele dava outro efeito colateral. E aí combatia outro. E aí fica uma coisa, e quem sofre com tudo é o seu corpo. E aí você vai impactando na sua longevidade, a sua vida vai sendo encurtada. E quem é que quer ter a vida encurtada, meu Deus? Ninguém. Então, eu quero aqui parabenizar o doutor André Guanabara. Eu não falo só porque sou amiga dele, amiga da família. Não falo, eu não tenho necessidade disso. Que é um dos melhores médicos do nosso país. Eu falo para você seguramente isso. Aqui, os principais nutrólogos do nosso país, do Brasil, está aqui, doutor André Guanabara. Entrem no Instagram dele, sigam, conversem, entrem em contato, que vocês vão crescer muito. Vai ser muito, muito, muito importante. Muito obrigada, viu, meu amigo, por essa oportunidade de fazer essa live com você.
Higienização do sono, anota aí. Dormir no quarto totalmente escuro, não tomar bebidas energéticas antes de dormir, não praticar atividade física 2 a 3 horas antes de dormir e não comer pesado demais antes de dormir, tá, Raquel?